Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que foi a causa de uma lenta muito alta nas minhas bijetes. Por algum motivo eu tive uma entrada de ar aqui no eixo, deu uma complicaçãozinha. Mas isso é uma coisa corriqueira e muito simples para quem está mexendo com isso daí. Eu tive uma entrada de ar falsa aqui pelo eixo. Isso aqui faz a marcha lenta ficar, vamos usar o termo louca. Uma das razões que eu não fiz o travamento aqui desse parafuso, porque eu já sabia que se desse alguma coisa eu teria como resolver e seria fácil. Mas se você vai fazer definitivo, não é legal você deixar isso aqui sem travar, porque pode acontecer de cair dentro do motor. Então a gente faz com pulsão, trava, e caso ele frouxe não vai cair, apenas vai travar a borboleta e aí você vai ter que arrumar. Essa aqui é uma borboleta 36, fina, eu estou usando numa base antiga, por isso que aqui é desse jeito. A borboleta ela está aqui, funcionando perfeitamente. O problema não é nem tanto você ter uma entrada de ar por aqui. O problema maior é você ter uma folga no eixo. Eu não sei se no vídeo vai ficar legal, mas eu tenho aqui, bem nessa partezinha aqui, uma pequena frestinha. E isso faz o eixo ficar folgado e trazendo problemas. Aqui eu tinha feito um anel para colocar aqui e eu usei o PU. E aqui até então é só puxar que ele sai, não é colado nem nada. Aqui muito simples. Qual foi a coisa errada que eu fiz aqui? Eu deveria ter usado um sisteminha diferente aqui. E eu não usei. Eu acabei fazendo essas como se fossem umas alianças. E foi onde que deu a entrada de ar. Eu deveria ter feito diferente. Só que na situação eu acabei negligenciando algumas coisas e acabou dando uma entrada de ar. Aqui dentro eu tenho o PU e ele está bom. Entretanto, eu vou trocar. O PU ele é fácil de tirar, você puxa ele aqui, a base está boa. Somente tive um erro que eu deveria ter feito diferente e eu não fiz. A mesma coisa é aqui. Esse aqui já está até saindo. Eu deveria ter feito diferente, também não fiz. E ocasionou, então, uma folguinha aqui no eixo, que não é legal. Como eu não havia feito nenhum travamento, então aqui ficou fácil de tirar. E por isso que a minha bijete ficou com uma lenta muito esquisita. E depois eu mudei para a base moderna para poder evitar essas complicações. Mas é aquilo, é teste, e quando você está testando dificilmente dá certo de primeira. Essa aqui é a borboleta 36 na base antiga. O eixo, eu uso meio eixo, é melhor de fazer.
E a mesma coisa acontece aqui. Eu vou colocar PU novo. Vou mudar o vedador aqui. PU, ele está 100%. Foi usado, eu acredito que uma semana ou duas, não mais do que isso. Eu fiz aí uma pequena situação que ficou dando entrada de ar aqui pelo vedador. Que são esses modelinhos aqui. Eu deveria ter feito diferente, como já havia falado. E aí aquela história, bobeou, dançou. Mas, por ser teste e ser no meu carro, não dá nada. O problema é no carro do cliente. E aí quando o cliente fica apavorado querendo o carro pronto em 1 hora. Aí você tem um problema. Mas no meu caso aqui é teste, então isso aí é uma situação corriqueira. O PU ele dá certo, tá bom? Só que você tem que usar as peças do jeito certo, senão não funciona. E aqui você tem que fazer um vedador bem certinho para que ele encaixe aqui e fique 100%. Senão, uma frestinha que for aqui, ele dá essa folga. E aí, às vezes tem folga, mas não interfere na marcha lenta, e às vezes tem folga e interfere sim. Agora o que eu vou fazer aqui, que vai ser uma situação um pouco diferente do convencional. Naquele dia em questão, eu fiz um paliativo para tentar ver se ia dar certo, só que eu não consegui fazer funcionar direitinho, porque me faltou algumas peças que tinham sido compradas, só que não chegou um tempo depois. A base funcionou, mas logo ela abriu folga e começou com a entrada de ar, e a lenta ficou muito alta e com dificuldade para baixar, porque aí você regula aqui no batente, mas a lenta continua alta e não tem muito o que se faça numa situação dessa. E não é entrada de ar aqui pela junta, e no fim o problema estava aqui. Então, diante disso, o que eu fiz? Chegou, eu já montei na base moderna, inclusive foi feito o último teste da Bijet, deu uma marcha lenta legal, o carro está andando bacana. Estou fazendo apenas uma correção no parafuso de marcha lenta, porque você coloca um número e às vezes ele fica bom, e você coloca um outro e às vezes ele fica melhor, ou às vezes ele fica ruim. E eu tô nessa situação para conseguir o melhor e que também não fique muito rico e também nem muito pobre. Na Bijet eu já achei o principal ideal, o ar ideal, e eu estou agora nos últimos acertos do marcha lenta, uma vez que é uma Bijet e gruvada, então tem aí umas particularidades que não é de um carburador normal. E aí eu tive ainda esse aqui para me atrasar, e agora eu vou resolver para a base ficar funcionando perfeitamente. Uma das razões aqui, quando você vai comprar, esses daqui são PU de 0,40, então é só você colocar 2 que vai resolver. A montagem do PU é muito simples. Só que aí tem uma outra questão, que são esses retentores. E por que eu prefiro eles? Até veio aqui no pacotinho esse modelinho aqui, ó. Só que esse modelinho, ele até entra aqui. Legalzinho. Só que o que acontece? Às vezes ele não passa. Aí você tem um outro problema. Que tem, por exemplo, esse, só que ele já fica sambando aqui. Esse aqui, você pode passar o alargador e ele vai dar certo.
Lembrando que eu só uso o eixo de 8 milímetros. Então, isso aqui é um pouco meio complicado para você fazer dar certo. Eu tenho alguns aqui, mas nisso, a pessoa que me vendeu me disse, não, tem um vedador. Então o vedador você coloca ele aqui, que ele é como se fosse um retentor. E o que eu fiz com isso aqui? Você vai olhar que ele é chanfrado. Então essa parte aqui é menor e essa parte aqui é maior. O que você vai fazer? A parte menor você põe aqui dentro. Dessa forma. E aí depois você coloca o eixo. E vai estar pronto. Mas tem um problema. Porque essa área aqui, ela é de 10 milímetros. E o retentorzinho ele é um pouquinho maior. Então não cabe. Na outra base, eu fiz aqui um ajuste e eu consegui colocar e deu muito certo. Nessa base aqui eu não consigo, porque observe que ele é quase igual. E o que vai ser feito? Eu vou no torno, vou abrir aqui, porque se você observar aqui, ele já tem nessa base aqui, como se fosse um encosto aqui, ó. Eu só preciso abrir essa parte um pouquinho mais para que cabe o retentor. A mesma coisa seria com essa aqui, que ela não encaixa 100%. E essa aqui, ela até encaixa, só que aí ela não entra. Para você fazer isso aqui na sua casa, vai ser um pouco meio complicado, porque exige umas ferramentas, umas coisas. Agora, se você for fazer isso aqui, você pode usar uma lima rotativa. Desgasta um pouco, coloca o retentor com um pouquinho de WD ou alguma coisa assim. E vai ver se o eixo não vai ficar travando, porque ele não pode ficar pesado. Quando você fizer o PU e colocar o retentor, ele não fica tão fácil de girar, mas ele também não fica travado, ele fica bem interessante. Eu vou mostrar isso aí, vou detalhar. Numa situação onde você está na sua casa, você está com pouco recurso, isso aqui está com folga, o que você pode fazer? Você pode ligar lá na Magnapel, pede para Dona Vanessa que você quer o PU 040, se aqui for 10 milímetros, ela vai mandar para vocês e pede o vedador desse modelo aqui. Aí o que vai acontecer? Para colocar aqui, ele é simples. E não tem dificuldade nenhuma. Porque ele é bom para você que vai fazer isso aqui na sua casa. Porque ele é simples. Mas ficou aqui uma abertura. Você vai pegar esse outro, que está aqui, e vai colocar numa posição contrária. Feito isso, você vai com jeitinho e faz ele abrir aqui dentro. Aí pronto. Você vem com o eixo ou as costas de uma broca de 8 milímetros e vai fazendo assim até que ele se ajuste. Não vai bater, não vai fazer força. Só para ele se ajustar. Aí ele se ajustou aqui dentro, você vem puxando devagarzinho. Pode até colocar um apoio aqui para ele não escapar, ele vai ficar assim lá dentro. Perfeito. Fechou ali aquela folga que tinha. Então você vai usar 2. Dependendo da situação você vai usar 1, mas aí você tem que ter a peça na mão. Agora você iria colocar o retentor aqui dessa forma. Então, como ficou esse espacinho aqui, o que vai acontecer? Eu vou abrir ele no torno para mim poder ajustar melhor o retentor. Mas se você estiver fazendo na sua casa, com um pouco de paciência e uma lima rotativa, ou talvez até uma lima manual, você vai conseguir abrir, porque
você precisa abrir 5 centésimos aqui de folga. Aí o que vai acontecer? Você vai colocar o retentor aqui, dessa forma, coloca um lubrificante. No meu caso aqui, que o meu eixo é cortado, às vezes enrosca ali, isso é normal, e eu coloco ele aqui. Aí eu só faço o ajuste. Não preciso de ferramenta especial nenhuma, a não ser essa questão. Agora ele não vai encaixar, porque ele não tem espaço. Então eu tenho que fazer aqui um espaço para colocar o vedador. Feito isso, tá pronto. Foi o que eu fiz na outra base, deu um resultado muito bom e eu fiz com uma lima rotativa. Coloquei ela na furadeira, fui fazendo e ajustando e eu consegui colocar. Mas esse aqui eu vou fazer no torno para ficar uma coisa mais legal, um pouco mais bacana. É normal sair quando você tira, ainda mais que eu estou usando meio eixo. Mas aí você só coloca invertido. Por exemplo, e empurrou, você não precisa de fazer força nem nada. Aqui está pronto. É muito simples, eu estou gostando muito de usar esse sistema de PU. E tem mais uma. Pelos preços que eu me lembre, e depois não adianta você ir no vídeo dizer que não é esse valor, porque o vídeo fica e as coisas sobem. Mas, por exemplo, para fazer uma base dessa daqui, você vai gastar algo em torno de R$20. Já com o vedador e o PU. Então eu tenho um pacote aqui. Você não precisa comprar esse tanto, compra só o necessário, que vai ser 2 mais 2. E depois você vai fazer para outra também, então serão 2 jogos, explica para ela, que ela vai entender e vai mandar para você. Então vai ser 2 PU desse lado, 2 desse, na outra base também 2 de um lado e 2 do outro, e 4 vedador. O que é comum para a maioria de vocês, ter uma lima rotativa ou algo assim. Vai passando aqui devagarzinho, faz as medidas bem certinho, que não vai ter erro. Vai entrar o retentor bem certinho, para que ele não fique folgado, tem que fazer um alongamento bem na calma, bem certinho. E aí então, depois que você colocar, vai vedar e vai ficar bacana. Então assim, é uma coisa bem bacana que eu descobri, que é esse tal de PU. Muito melhor do que você ter que ficar colocando aquela bucha aqui dentro. E agora eu vou ser aí um divulgador do PU. Eu acho que vale a pena, é fácil de fazer. E depois que você fez aqui o alojamento, caso dê uma folga algum dia, você pode trocar só o vedador ou pode trocar só o PU. É tudo fácil, igual eu desmontei aqui. Então eu acho que vale a pena. Mas aí é aquela história, você pode levar para alguém fazer para você também, que não tem problema nenhum. Mas para quem quer colocar a mão na massa, eu acredito que o PU é muito mais da hora e muito mais fácil. Ainda mais com esses vedadores aqui. Não entra ar, fica bacana. Eu não sei dizer, numa questão de durabilidade, porque eu coloquei, vai fazer umas 2 semanas mais ou menos, e até o momento está funcionando de boa. Mas eu acredito que não vai ter problema. Mas pode sim precisar de uma manutenção ou outra, e aí você vê. Mas assim que eu tiver algum problema eu reporto para vocês, mas por enquanto eu estou bem feliz com a facilidade de fazer. Porque às vezes essas buchinhas aqui, elas são bem complicadinhas para você ter aí no seu carro. Até para tirar elas são difíceis. E aqui facilita bastante. E tem mais uma buchinha dessa aqui, praticamente você paga o PU que vai lá. Mas aí vai de cada um. Pode ser que seja bom para mim, seja ruim para você. Aí você tem que ver o que é bom para você ou não. E para você que acha que mexer com bijete, gruvada é simples, tá aqui, ó, um monte de teste de giclê que a gente vai fazendo para chegar no que a gente precisa. Então não é adivinhando, é testando e fazendo. Inclusive, esse vídeo aí vai lá, um oferecimento
do canal do meu amigo Rafael Lamboia. Então, vários testes que chega à exaustão. E como que a gente faz isso? A gente chega num ponto aonde um principal, um número menor dá falta, um número maior dá excesso, e aí a gente tem então a opção, vamos dizer assim, a mais correta. A mesma coisa no ar e a mesma coisa no lenta. Tanto que giclê de lenta tem vários aqui, ó. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. Isso aí você tem que gostar de mexer e se incomodar, porque gera incomodação. Tem pessoas que acham que é fácil, é só chegar, colocar um giclê qualquer. Não é não. Isso aqui demanda tempo, demanda também dinheiro, porque calcule que um giclezinho desse aqui a 10, 15 reais, quanto é que não tem aqui? Aí chega uma pessoa e pede a giclagem gratuita. Ô, fala pra mim aí da giclagem da Bijet como é que é. Vai vendo. Então aqui tem um custo, tem um investimento. Então a gente faz por diversão, porque a gente gosta, tá bom? Então a gente está chegando agora no refino do giclê de lenta, que vai ser qual? Um número para baixo vai dar falta, um número para cima vai dar excesso, e o número do meio a gente vai ter aí o ideal que seria. E o que deu, deu. É uma série de trabalho que você faz e não é tão simples. Agora aqui eu estou mostrando para vocês uma coisa que eu gostei, achei bem bacana, que é o PU. Assim que eu fizer o trabalho no torno, lembrando que não precisa, mas eu vou fazer só para ter aqui uma melhor área de contato, bem certinha, mas dá para fazer, o outro eu fiz na lima rotativa. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.